Chama a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 2.990, de que é relator o ministro Joaquim Barbosa. Requerente é o Procurador-Geral da República e requerido o Presidente da República. Também o Congresso Nacional, interessado o Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Com a palavra o relator. Senhora Presidente, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o artigo 3º e seus parágrafos da Lei 9.262, de 22 de janeiro de 1996. A norma impugnada autoriza a venda sem licitação das áreas públicas ocupadas, localizadas nos limites da área de proteção ambiental da bacia do Rio São Bartolomeu, que sofreram um processo de parcelamento reconhecido pela autoridade pública. Dispõe a norma atacada, as normas atacadas. Artigo 3º. As áreas públicas ocupadas, localizadas nos limites da APA da bacia do Rio São Bartolomeu, que sofreram processo de parcelamento reconhecido pela autoridade pública, poderão ser, no todo ou em parte, vendidas individualmente, dispensados os procedimentos exigidos pela Lei nº 8.666, de 1993. Parágrafo 1º. A possibilidade de venda a que se refere o caput só se aplica às áreas passíveis de se transformarem em urbanas e depois de atendidas as exigências da Lei nº 6.766, de 1979. Parágrafo 2º. Poderá adquirir a propriedade dos lotes, nos termos do caput deste artigo, aquele que comprovar perante a Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap, ter firmado o compromisso de compra e venda de fração ideal do loteamento, prova esta que deverá ser feita mediante a apresentação do contrato firmado com o empreendedor do loteamento ou suposto proprietário, além da comprovação de que efetivamente pagou ou está pagando pelo terreno através de cópias dos respectivos cheques e extratos bancários, ou comprovação de que tenha pago o terreno com algum bem que estava em sua área, em sua esfera patrimonial. Parágrafo 3º. Quando o detentor da fração ideal não tiver quitado o seu terreno, deverá comprovar, nos termos do parágrafo anterior, que iniciou o pagamento do mesmo anteriormente a 31 de dezembro de 1994. Fecha aspas. Alega o requerente que o dispositivo objeto da ação viola o princípio da obrigatoriedade de licitação pública com garantia de igualdade de condições entre os concorrentes, previsto no artigo 37, inciso 21 da Constituição, como condição de obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Eu determinei a observância do rito do artigo 12 da Lei 9.868. O Presidente da República prestou informações. Nas informações, o Congresso Nacional sustenta que a Lei 9.262 cria nova modalidade de dispensa de licitação, procedimento autorizado na norma inscrita no artigo 37, 21 da Constituição. Por fim, afirma que a venda direta aos ocupantes dos imóveis, autorizada pela lei ora impugnada, atende ao interesse público. A Advocacia Geral da União igualmente sustenta que a norma em exame estatui hipótese de dispensa de licitação, aspas, fato que se coaduna perfeitamente com o artigo 37, 21 da Carta Política, fecha aspas. A Procuradoria-Geral da República, reiterando os termos da inicial, opina pela procedência do pedido. É o relatório. Com a palavra, eminente Procurador-Geral da República. Excelentíssimos senhores ministros, a pretensão deduzida oportunamente contra a Lei 9.262, de janeiro de 96, especificamente contra o seu artigo 3º, visa preservar o princípio da igualdade na sua perspectiva de igualdade de participação no acesso e aquisição de bens públicos. A norma do artigo 31, inciso 31, inciso 31 do artigo 37, é, na verdade, também uma norma de preservação do princípio da igualdade nessa perspectiva
de contratação com o poder público, seja na prestação de serviços, quanto na aquisição de bens públicos. A pretensão tem igualdade também em relação a uma decisão anterior dessa Corte, especificamente na DIN 631. Foi relator o ministro Tilmar Galvão, apreciada em setembro de 2002, em que se questionou e teve sucesso o reconhecimento do ato normativo estadual que possibilitava a venda direta de lotes e moradias em áreas públicas no perímetro urbano de Palmas. Situação com as mesmas características descritas no artigo 3º da norma impugnada. Daí porque ratifica a sua pretensão inicial e espera que essa Corte proclame a sua inconstitucionalidade. Pelo amicus curiae, Distrito Federal, a palavra com o doutor Túlio Márcio Cunha e Cruz Arantes, Procurador-Geral do DF. Excelentíssima ministra Ellen Grace, presidente desse pretório Celso, ilustres ministros que compõem essa corte, ilustre ministra Carmen Lúcia, digníssimo Procurador-Geral da República. O apóstolo Paulo, em seu conhecido livro de Romanos, disse uma coisa bastante interessante. Ele diz que toda autoridade é constituída por Deus. Toda. Inclusive Vossa Excelência. Como Deus é justo juiz, Ele tem esse atributo, certo é que Vossas Excelências são dotados da capacidade de bem julgar, julgar com equidade, julgar com bom senso e com sensibilidade. E é isto que a presente ADIM requer. Nada mais que esse excelso pretório julgue a presente causa com olhos e coração de justo juiz. Por quê? Porque não se trata de uma DIN qualquer. O resultado aqui a ser proferido influenciará diretamente a vida de nada mais, nada menos do que 530 mil pessoas que habitam em condomínios informais ou ditos irregulares na região desta APA. 530 mil pessoas. Isso é um problema sério, gravíssimo no Distrito Federal. E mais, não quero aqui trazer apenas fatos ou pirotecnia, mas é necessário informar aos ilustres julgadores a profundidade desse julgamento. Isso representa 25% da população do Distrito Federal. 25%, dos quais 69 são de baixa renda, com salários até 3 salários mínimos. 30% de renda média e apenas 1% de renda baixa. A situação, portanto, senhores ministros, é grave, é gravíssima, e o pior, é irreversível, já está consolidada. E ainda há um aspecto econômico. O Distrito Federal, em razão dessa irregularidade, já consolidada, está deixando de arrecadar tributos, tais como IPTU, TLP, imposto de transmissão, causando uma verdadeira sangria aos cofres públicos distritais. E mais ainda, é obrigado a prestar serviços públicos como segurança, saúde e escola. Não há contrapartida. É necessário que se faça algo. Não há outra opção. Regularizar ou regularizar. Daí porque o legislador, sensível a esta realidade do Distrito Federal, sensível a essas características, a esses caracteres sociais, editou a lei ora impugnada, asseverando que não se aplica a este caso a Lei 8666, as disposições da Lei de Licitação. E o grande cerne da questão discutida hoje é saber se esta lei fere o artigo 37, inciso 21, do texto maior ou não. A nosso modesto ver, ilustres ministros, não. Por várias razões. A primeira,
porque a regra da licitação no direito brasileiro, embora de foro constitucional, não é absoluta, ela comporta exceções, tanto é que na própria redação do artigo, aspas, está assim asseverado, ressalvados os casos especificados na legislação. Em segundo, porque a exceção aqui prevista encontra um descrime razoável, plausível e até mesmo necessário para regularizar uma matéria de altíssimo interesse público, que é o planejamento urbano. E o que afastaria qualquer eventual mácula de inconstitucionalidade. Em terceiro, porque, em verdade, no caso em apreço, não concorrem os pressupostos legais que autorizam a realização de uma licitação para o caso em questão, uma vez que o Estado aqui não objetiva lucro algum, não objetiva proposta mais vantajosa alguma, mas sim, como já disse, resolver um problema de política urbana e de interesse público grande, como já dito. E, por fim, senhores ministros, a realização de uma licitação nesses casos, aí sim haveria um caos. Haveria uma violação frontal ao princípio da isonomia, porque seriam tratadas pessoas desiguais de forma igual. Seriam colocados lado a lado empresários, às vezes gananciosos, ávidos por lucro, ao lado de pais de famílias que já ali habitam, que já ali têm laços de amizade com a comunidade, têm sua esposa, seus filhos, até seus animais de estimação. Por isso, senhores ministros, o Distrito Federal, como amicus curiae, pede que Vossas Excelências considerem a gravidade da situação e não há outra solução, data máxima venia, a não ser a venda direta. Aliás, esse egrégio Supremo Tribunal Federal já decidiu questão semelhante, que foi no bojo da medida cautelar 1.300, dígito 9, da relatoria do ministro Maurício Correia, em que assentou a constitucionalidade da venda direta dos imóveis funcionais aos seus legítimos ocupantes. E apenas, por último, desejo ressaltar que o precedente invocado pelo ilustre Procurador-Geral da República não se adequa ao caso em questão. Naquela situação, a lei do Estado de Tocantins reservava uma área futura para alienação futura somente para servidores públicos, o que não é o caso. Portanto, pede o Distrito Federal, como amicus curiae, que esse egrégio pretório julgue improcedente o pedido da inicial. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o relator. Senhor presidente, inicialmente, analiso o argumento levantado nas informações do Congresso Nacional de que a lei impugnada tutelaria situações concretas e individuais, não sendo passível, portanto, de controle concentrado. A Lei 9.262 autoriza a venda direta de área pública localizada nos limites da área de preservação ambiental da Bacia do São Bartolomeu, que sofreu parcelamento urbano reconhecido pela autoridade pública, para aqueles que tiverem firmado o compromisso de compra e venda de fração ideal do loteamento com a companhia imobiliária local. Analisando mencionada lei, eu verifico que, de forma genérica e abstrata, ela traz os requisitos a serem preenchidos por aqueles que podem pretender adquirir diretamente tais terrenos públicos. É evidente que os destinatários da norma são determináveis, mas, por outro lado, não há individualização dos adquirentes dos lotes no diploma normativo. E esta Corte já assentou, em acórdão da lavra do eminente ministro Sepúlveda Pertence, que, aspas, a determinabilidade dos destinatários da norma não se confunde com a sua individualização, que esta, sim, poderia convertê-lo em ato de efeitos concretos, embora plúrimos, fecha aspas. ADIM 2137. Sendo assim, eu conheço da presente ação direta. Senhor Presidente, Pois não, você, se me ministro permite,
peço ver, né, os eminentes colegas que se manifestam diante de mim. Eu quero acompanhar o voto do eminente ministro, ressaltando que a Corte já reconheceu em 2 julgamentos, dos quais o relator ministro Eros Grau, são as ADINs 1729 e 3603, que não constitui requisito de cognoscibilidade da ação direta de inconstitucionalidade que a norma deva ser geral e abstrata. Nos 2 casos, nós reconhecemos a inconstitucionalidade de norma geral, de norma singular e concreta. Especificamente, um dos casos era de um grupo determinado de assistentes jurídicos que estavam em exercício à data da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, o que ficou, a meu ver, sem a devida explicitação ou relevo, o seu devido relevo nesses 2 julgamentos, foi que a Corte reconheceu que normas singulares e concretas podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Pois não. O eminente ministro relator conhece, acompanhado pelo ministro César Peluso. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator, excelência. Ministro Lewandowski. Com o relator. Ministro Eros Grau. Ministro Carlos Brito. Isso sob o fundamento pelo próprio relator declinado, citando o ministro Sepúlveda pertence à determinabilidade dos destinatários, não se confunde com a individualidade ou a individualização desses mesmos destinatários. Então, eu tenho o ato como de caráter abstrato e, por isso, conheço da ADI. Senhor presidente, vocês me permitem? Pois não. Peço perdão mais uma vez pela interrupção. Eu usei o argumento apenas para a alternativa de que se a norma fosse. Eu quis simplesmente valer-me da oportunidade para deixar clara a nova postura da Corte a respeito do objeto das ações diretas de inconstitucionalidade. Neste caso, realmente, parece que não há caráter singular e concreto da norma, porque é uma questão de determinação. Exatamente, porque nem se sabe... O adquirente terá que comprovar. Exatamente. A determinação decorreria dos negócios jurídicos. Mas era só para deixar clara a nova postura da Corte a respeito dessa matéria, que parece de extremo relevo, porque durante muitos anos se difundiu a tese de que norma singular e concreta não poderia ser objeto de ação direta de constitucionalidade. Ministro Gilmar Mendes. Eu também, senhor presidente, não vejo nenhuma razão para não configurar o caráter genérico da lei. Ministro Celso de Mello. Também eu, senhora presidente, entendo que essa situação de indeterminação subjetiva não descaracteriza o conteúdo genérico, a natureza abstrata da norma objeto de impugnação nessa sede de fiscalização concentrada. Ministro Sepúlveda pertence. Senhor presidente, o único dado concreto é o dado geográfico de que se dirige a imóveis em determinado espaço territorial, para sujeitos que se habilitarem respondendo a pressupostos que a lei fixa. Nada há de ato concreto. Também eu acompanho o eminente relator e, portanto, o tribunal, à unanimidade, conhece da ação. No mérito, conforme já mencionei, a lei impugnada autoriza a venda direta de terras públicas a ocupantes irregulares desses terrenos. A exposição de motivos da lei apresenta como justificativas para a venda direta das frações ideais aos respectivos ocupantes, com a dispensa do procedimento da Lei 8666, em primeiro lugar, a impossibilidade de fiscalização da área pelos órgãos públicos, que gerou a enorme ocupação irregular da área. Em segundo lugar, a consequente consolidação de loteamentos irregulares na área da bacia do Rio São Bartolomeu, bacia do São Bartolomeu. Pondera-se que, depois de estabelecidos inúmeros loteamentos e condomínios, tornou-se inviável a remoção dos moradores irregulares, de modo que nada mais há para fazer senão titularizar o domínio aos ocupantes. Colho da exposição de motivos o seguinte, aspas, deve-se frisar que, na época de instituição da APA, o Distrito Federal ainda não possuía autonomia política,
E na sua estrutura administrativa não existia órgão responsável pela implementação da política ambiental da região, lacuna preenchida com a criação, em setembro de 1989, da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia. Com o passar do tempo e dadas as naturais dificuldades de administração e fiscalização conjunta entre órgãos da administração federal e local, a situação da APA somente se agravou. Do total de 28 loteamentos irregulares, detecta-se, no momento, a existência de mais de 400 parcelamentos irregulares, denominados, em sua maioria, de condomínios. Mesmo a possibilidade de utilização do Rio São Bartolomeu como alternativa de abastecimento de água foi objeto de sucessivas modificações por parte do Poder Público do Distrito Federal. Não só quanto à decisão de adotá-la ou não, mas também quanto às opções técnicas, como, por exemplo, a relativa à cota da bacia de inundação da futura barragem, objeto de sucessivas alterações. Ressalte-se que a indefinição aqui apontada tem profunda relação com o processo de especulação imobiliária instalado na região, mais precisamente com a questão dos loteamentos e condomínios irregulares. Paralelamente, objetiva o projeto a regularização dos loteamentos de forma a possibilitar a venda aos efetivos ocupantes das áreas alienáveis de que trata esta lei. Destaque-se que o número dessas pessoas ascende hoje a centenas de milhares que, de boa fé, adquiriram os terrenos e investiram suas economias na construção de suas casas. Fecha aspas. Digo eu, parece que a intenção do legislador, ao editar a lei impugnada, foi resolver a situação social estabelecida pelo parcelamento e ocupação sem controle de terra pública. Para tanto, afirma-se que foi criada uma suposta hipótese de dispensa de licitação para a alienação das frações ideais loteadas aos que comprovem ser promitentes compradores dos terrenos localizados naquela área. Contudo, como se sabe, o artigo 37, inciso 21 da Constituição, determina que as alienações promovidas pelos órgãos da administração pública, em virtude do princípio da indisponibilidade do patrimônio público e do interesse público, sejam efetivadas obrigatoriamente mediante processo de licitação. Não é ocioso frisar que a exigência de licitação é corolário dos princípios da igualdade perante a lei, da impessoalidade e da moralidade administrativa. É certo que a Constituição prevê que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral da obrigatoriedade de licitação. Contudo, apenas excepcionalmente o legislador ordinário é autorizado a criar situações em que a licitação será dispensada ou inexigível, como, por exemplo, as exceções criadas pela própria Lei 8.666. Para tanto, é necessário verificar duas condições concomitantemente. Aspas. A primeira é, óbvio, consistente na contemplação legal. A segunda, na verificação da razoabilidade dessa dispensa. Como toda a regra excepcionada não constitui carta em branco para que o legislador crie tantas ressalvas que anule a própria regra. É preciso, portanto, que as razões a justificar a dispensa sejam mais fortes que aquelas que ditaram a sua imposição. Citei Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra, nos comentários à Constituição. No caso em análise, portanto, é preciso verificar se os princípios constitucionais que encontram sua concretização na obrigatoriedade da licitação devem ceder em face de uma situação que, indubitavelmente, esteja impregnada de interesse público que justifique a não realização do procedimento licitatório. Como ressaltou o ministro Celso de Mello no seu voto proferido na ação direta número 1407, medida cautelar, aspas, o Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa está necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental que, encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, veda os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do poder público. Fecha aspas. Deve-se lembrar, que é notório no Distrito Federal, que a maior parte da área passível de ocupação para fins de moradia, inclusive a que aqui se analisa, é pública, em virtude das peculiaridades da implementação da capital do país no Centro-Oeste. Não se olvida que as grandes dificuldades na definição da titularidade das áreas
decorrente da morosidade da solução de processo de desapropriação e a própria estrutura governamental, que tem capacidade limitada para oferecer os equipamentos públicos indispensáveis ao loteamento urbano, causaram certa demora na oferta de terrenos à população. Entretanto, no presente caso, estamos analisando uma lei que tem por objeto a suposta dispensa de licitação para alienação de parcela desse patrimônio público do Distrito Federal, isto é, de terras públicas, terras que pertencem a toda a coletividade. Terras que integram o patrimônio público, cuja alienação só pode ser concretizada mediante o competente processo licitatório. Em outras palavras, no controle concentrado de constitucionalidade, estamos nos defrontando com lei federal que contraria frontalmente o comando constitucional inserido no artigo 3721, sob o pretexto de consolidar uma situação de fato pré-existente. No meu entender, a questão fática subjacente ao caso, embora relevante do ponto de vista social, não pode servir de pretexto para a violação da exigência constitucional da obrigatoriedade de licitação para alienação de bens públicos, princípio caro ao Estado democrático de direito e à preservação da moralidade administrativa. A lei, ora atacada, figura-se desproporcional justamente porque está legitimando a clandestinidade e a irregular ocupação de terras públicas em detrimento do interesse público consubstanciado, no que tange à alienação de bens públicos, na obtenção do melhor preço em regular procedimento de licitação. Ressalto, por oportuno, que esta Corte, ao analisar lei estadual que permitia a venda direta de lotes localizados em áreas públicas, entendeu que havia ofensa ao princípio da licitação, a DIN 651, relator ministro Ilmar Galvão, cito o acórdão respectivo. Nesse julgamento, foi suficiente para que a Corte declarasse a inconstitucionalidade da lei, à unanimidade, a simples determinação legal para a venda de terras públicas sem licitação. Não se cogitou de quaisquer situações fáticas pré-existentes ou não. No presente caso, o artigo 3º e seus parágrafos da lei violam explicitamente a regra da licitação. Repito, a simples previsão de venda direta de bem público sem licitação configura a inconstitucionalidade arguída pelo Procurador-Geral da República. Ante o exposto, senhora presidente, eu julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º e parágrafos da Lei 9.262. É como voto. Eminente relator, julga procedente o pedido. Colho o voto da ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente, eu vou começar dizendo que mesmo no controle abstrato de constitucionalidade, talvez conviesse prestar atenção ao artigo 5º, ministro Joaquim, da Lei de Introdução ao Código Civil, quando dispõe que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se destine e às exigências do bem comum que o próprio relator enfatizou como ocorrendo na espécie diante de uma situação que eu não posso entender como sendo clandestina, talvez irregular, mas clandestino para o direito urbanístico, o que todo mundo vê e sabe. Condomínios irregulares de Brasília. Então, no direito urbanístico, nós distinguimos entre clandestinidade e irregularidade. Aqui, o que pode ser chamado é de irregularidade. Clandestinidade, não, porque não há nada, A não há nada irregularidade escondido. foi reconhecida pelo próprio advogado da tribuna. Sim, mas é porque Vossa Excelência se referiu à clandestinidade. Talvez eu tenha Então, só incorrido em erro de retórica. só fazendo essa referência. Por outro lado, é certo que há uma situação posta e que eu acho que poderia levar à inconstitucionalidade, se tanto, apenas a parte final do artigo 3º, quando expressamente o legislador estabeleceu dispensados os procedimentos exigidos pela Lei número 8666, de 21 de junho. Ou seja, poderia-se dar que as áreas públicas ocupadas, localizadas tal, que sofreram processo de parcelamento, poderão ser no todo ou em parte vendidas individualmente, ficando a cargo, portanto, deles, verificar quais os casos em que se daria a aplicação das hipóteses de dispensa de licitação, se fosse o caso, em que condições, garantido inclusive o direito de preferência,
sem que o legislador pudesse, que aí realmente eu concordo que não pode, simplesmente fazer tábula rasa da norma do artigo 22, inciso 21. Então, neste sentido, eu vou pedir vênia ao relator, mas eu considero como sendo inconstitucional apenas a dispensa de todos os procedimentos, tal como está. Aproveitando-se a norma do artigo, dos parágrafos, inclusive, para que se atenda às finalidades, tal como posto, aos fins sociais a que se destina essa lei, e viso... Reconhece, e ela é manifesta, a ressalva dos casos estabelecidos em lei do artigo 37, 21. Os argumentos de Vossa Excelência, todos conspiram no sentido da razoabilidade da solução proposta para esse problema, que é o maior problema Sim, só que da ordenação o relator está urbanística da declarando capital a da inconstitucionalidade do artigo 3º, não é isso? Sim, artigo E dos 3º e seus parágrafos, eu parágrafos. não. Sim, mas Vossa Excelência corta exatamente a dispensa da licitação. Não, eu não corto a dispensa. Eu corto a referência à dispensa da aplicação de toda a Lei 8666, de tal maneira que isto pode continuar. O que sobrará? O O que sobraria? O que sobrará? Disciplina aproveitável. Como é que ficaria? O objetivo da norma é esse, é dispensar a licitação. Não, Poderão ser porque medidas em parte- o administrador do Distrito Federal poderá aproveitar da lei de licitação aquilo que foi, inclusive, justificando com a dispensa aquilo que seja dispensado. Mas outros princípios, inclusive de controle, de fiscalização, que estão Seria uma previstos na interpretação 8666. conforme, ministro. Eu compreendo a preocupação da eminente ministra. Não, mas a lei Eu 8666 compreendo está a- em vigor e ela é o parâmetro. Venda individual mediante licitação, ainda que criássemos aqui uma cláusula de preferência, envolvia a subversão de todo o sentido social visado pela lei, que é Mas nós resolver estaríamos criando, este está na problema, legislação. resolver este problema, que é um fato indiscutível, é pena que as persianas não permitam mostrar, né? Com ocupantes de boa-fé, com loteamentos visitados pelos governantes, com estabelecimento, em muitos deles, de obras de infraestrutura pública. E hoje, iríamos, então, licitar. Ministro, eu não sei se é o caso de licitar todos, porque a lei de licitação, não sendo dispensada da aplicação nos termos que está posto aqui, permite que o administrador público, ao aplicá-la, dispense a licitação em todos os casos, se for o caso. A mesma coisa, o Estatuto da Cidade permite Exatamente. que, nestes casos, o Estatuto da Cidade é taxativo pelo direito de preferência e está em vigor no Brasil para todos os casos. Se Vossa Excelência me permite, eu compartilho dessa preocupação, entendo perfeitamente a direção, o sentido, a orientação Eu que a intervenção simplesmente da ministra não- Camilúcia não- toma, mas como? porque o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que regula os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais de política urbana, no artigo 4º, dentre uma série de instrumentos para colocar em prática a política urbana, estabelece exatamente a regularização fundiária. Regularização Quer dizer, fundiária. se nós, quarta, eu entendo perfeitamente... Ministro, essa lei é de 1996. Não, Sim, o Estatuto 4 anos da Não, antes você da- está do invocando uma lei Estatuto 4 anos depois. Pois é, mas isso não importa. Ô, não, ministro, nós estamos julgando um caso concreto. Eu estou dizendo, O- eu quero dizer a Vossa a não, Excelência o seguinte, a não se o salvação da Supremo- norma vai implicar o desfazimento de todos os atos fundados nessa lei. Isso aqui precisa ficar claro. Estou dizendo, se o mas Supremo mas Tribunal... Nós não estamos fazendo seminário agora, não. Se o Ministro, Supremo por Tribunal isso mesmo, sinalizar... Eu não estou desconsiderando toda a lei e não estou julgando procedente a ação. Exatamente. Não, mas o que se está nós falando. mantermos a exigência de observância das outras normas, nós vamos anular todos os Vossa negócios Excelência jurídicos permite só uma observação de leitura? que foram realizados sem a incidência da lei. Não, Vossa Excelência me Evidentemente. permite uma observação de leitura? Se for extrair desta parte final
o preceito será o seguinte: as áreas públicas ocupadas, localizadas nos limites da APA, da Bacia, do Rio, que sofreram processo de parcelamento reconhecido pela autoridade pública, poderão ser, no todo ou em parte, vendidas individualmente. Individualmente. Ponto. Ponto. Acabou. Exatamente a parte É isso. que dispensa a licitação que é é a a parte que a substância ministra da- está julgando inconstitucional. Não, exatamente, não, e mais Então, do que o eu- isso, ainda que a gente Vossa Excelência pudesse... me permitir, Ou não. o que ocorre é o seguinte: a lei 8666, ela que dispõe normas gerais e, ao mesmo tempo, normas para a União somente, normas federais, ela diz que, nos casos de despesa de licitação, deverá haver um processo justificando, etc, etc, etc. O que a ministra está querendo dizer, eu suponho, é que é admitida a despesa da licitação, mas que se cumpram aquelas exigências do processo que justifica, etc, etc. Mas isso não Só tá- que, as condições já estão ministro no Gilmar, nosso- posso terminar? Claro. Só que, se nós tirarmos secamente esse período final, o dispositivo fica sem sentido. Não, mas o que nós estamos raciocinando, ministro, é um pouco além. Fica sem sentido. Nós estamos admitindo, hipoteticamente, que nós pudéssemos dar uma interpretação para a aplicação de outros princípios da lei. Ainda assim, nós, no caso concreto, seria inconsequente, porque nós anularíamos praticamente todos os negócios realizados com base na Estou em lei. pleno acordo. Porque esses outros princípios não teriam sido observados. Eu só queria O que observar- seria suficiente para inviabilizar o escopo social desta lei. A justificativa da dispensa está no parágrafo 2º do artigo 3º. Poderá adquirir, quando se estabelece. Exatamente. Ou se aceita isto que está Ante uma estabelecido, certa situação de fato absolutamente notória, né, com todos os pressupostos aqui se descritos. estabelece o que é mais razoável. E se Vossa Excelência me permite, eu ainda vou além, Eu acho que seria o caso de distinguirmos duas normas de competência. Uma, a geral do artigo 22, inciso 27, que dá à União competência para estabelecer normas gerais de licitação e contratação, etc., para todas as esferas, e a competência específica que decorre do 37 e 21, que permite que qualquer lei subtraia ao regime geral casos que ela especifique. Qual é o juízo para a legitimidade dessa lei? E a da Disse União- bem o relator, a razoabilidade. A razoabilidade. Razoabilidade. O ministro Lewandowski estava com a palavra. Senhor presidente, eu não sei bem qual é a orientação exata da dissidência. A eminente Carmen Lúcia votou em que sentido? Votei Declara a pela... inconstitucionalidade apenas da expressão. Apenas dispensados da os expressão. procedimentos Mantenho a lei previstos pela com seus 8666, parágrafos. no final do caput do artigo 3º. Porque se vai observar a lei 8.666. Mas não na sua inteireza, ministro. Não, é não que se precisa abrir aplicam esses processo precedentes licitatório. que visam individualizar uma pessoa em cada lote. Um proprietário de cada lote. Il de se trouver ensemble, lá está vendo? Com a aplicação da lei 8.666. Porque se é o ocupante que tem adquirido lote em loteamento irregular, mas reconhecido desta ou daquela forma pela administração pública, na verdade, o parágrafo 2º, e até discutimos isso na preliminar, vai chegar, satisfeitas as suas condições, a identificar só um possível comprador sem licitação de determinado lote. Passa a ser inexigibilidade, não é nem despesa. Sim. Adotou, o próprio legislador adotou. O próprio legislador é que estabeleceu. De Então, forma detalhada. cada lote está autorizado à venda a um sujeito Há uma inviabilidade. que satisfaça aos pressupostos do parágrafo 2º. Então, é impossível conciliar isso E, aliás, de modo com não a insólito. aplicação genérica da Lei 8.666. E, aliás, de É modo... razoável ou não é razoável? Se é arbitrário, se é abuso legislativo, muito bem. Agora, a mim me parece, pelo próprio raciocínio, quer dizer, da exposição de motivos lida pelo relator e pelas considerações aduzidas pela ministra Carmen Lúcia, que não se pode taxar de desarrazoada esta solução proposta para um problema concretíssimo e notório. E, aliás, se Vossa Excelência me permite, de modo não insólito,
porque na AD 1300, a Corte não apenas já convalidou ou reconheceu melhor a constitucionalidade de uma lei específica, como citou outros precedentes posteriores à vigência da lei de licitação, em que se permitia a venda dos imóveis da União a ocupantes. Está aqui, eu estou citando os casos, além do 1300, recurso de mandado de segurança 2203 do Distrito Federal, relator Moreira Alves, RMS 21769, Celso de Mello, etc. Isto é, não é matéria nova para a Corte este caso. O precedente firmado na de 1300 do Estado do Pará parece-me que é importante, extremamente pertinente. Exatamente, é o caso idêntico. É o caso idêntico. Era a possibilidade de venda para ocupantes. Bens estaduais apenas. Sim, mas isso Sim. não tem nenhum relevo. Bens públicos, de qualquer maneira. Essa expressa vedação de declaração de impedimento em ação direta, eu creio que 2 dos nós. Não, eu nem quis invocar esse precedente, Em homenagem à Corte, nem quis invocá-lo. Preferi me referir aos membros das Forças Armadas, não das desarmadas. A ministra Carmen apenas faz a ablação da expressão dispensados. O que for dispensado, o que for inexigível, vai se cumprir a lei inteiramente. A minha proposta é de salvar a lei, porque em face realmente dos fins sociais a que ela se destina, e a minha ideia era exatamente de que compete ao administrador, já que a lei prevalece para todo mundo, verificar, no caso que puder. Daí porque um ente da federação dizer que dispensa a aplicação da lei 8666. Razoabilidade ou do abuso. Não é um ente da Federação nesse É a caso. lei da União. Essa é Essa lei da Sim, mas dirigido especificamente a uma região. Gente, é a lei federal. da União, embora geridas pela É a terra. lei federal feita para este caso. A lei federal, no artigo 17, inciso 1º, a linha F, diz quase a mesma coisa que diz a sua lei. Portanto, não há absolutamente nenhuma inovação. Presidente, eu mantenho meu voto. Ministro Exatamente. Lewandowski. Senhor presidente, eu quero dizer com todas as letras que acompanho a preocupação da eminente ministra Carmen Lúcia, porque realmente eu tenho preocupação no sentido de nós sinalizarmos aqui que em determinadas situações, para favorecer uma população de baixa renda que esteja assentada durante muito tempo em terras públicas, não possa ter regularizado a sua situação fundiária. Mas reconheço também, por outro lado, senhor presidente, que esta lei está muito mal feita, sobretudo no que tange ao parágrafo 2º do artigo 3º, que pode realmente beneficiar indistintamente não apenas as classes menos favorecidas do ponto de vista econômico, mas também aquelas que se aproveitaram da inércia do poder público para se assentar em áreas públicas. Portanto, eu vou acompanhar o eminente relator, mas deixando sinalizado e mostrando que, em ocasião futura, poderei, eventualmente, dar pela rigidez constitucional de uma lei que, no caso concreto, regularize uma situação fundiária para favorecer classes de baixa renda. Vossa Excelência julga procedente. Procedente acompanhando o relator. Ministro Eros Grau. Senhora presidente, eu vou me permitir instalar uma divergência dentro da divergência. Eu vou divergir tanto do relator, como a Vênia, e do ministro Lewandowski, quanto da ministra Carmen Lúcia, porque eu declaro inteiramente improcedente. Eu temo... Eu também estou declarando inteiramente procedente. Improcedente. Improcedente? Eu estou acompanhando inteiramente o relator. Não. O relator julga procedente. Perdão, procedente. Ele vai julgar Vossa Excelência vota como? Vota com o relator. Com o relator. Pois é, eu vou divergir e declaro inteiramente improcedente. Eu não retiro do artigo 3º esse texto, dispensados os procedimentos exigidos pela lei 8666, porque se retirar, nós esvaziamos inteiramente a própria lei. Aí, no meu modo de ver, o que dirá a lei, o dirá o artigo 3º, será simplesmente que as áreas poderão ser vendidas, ponto, no todo ou em parte. Portanto, é necessário que se diga que é com a dispensa de licitação, no que não há absolutamente nada de escandaloso, nem de novo, nem de heterodoxo em relação ao princípio da licitação, porque a possibilidade
a possibilidade de se dispensar a licitação já está prevista no artigo 22, e a própria Lei 8666, como eu disse há pouco, no artigo 17, inciso 1º, a linha F, admite dispensa a licitação nos casos de alienação, concessão, direito real, locação ou permissão de bens imóveis destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais, etc. De mais a mais, ainda para reforçar esse meu entendimento, eu diria que a situação não é nem de dispensa de licitação, porque na dispensa de licitação o dever de licitar incide, mas é afastado. A situação é anterior, é de inexigibilidade, porque o pressuposto da licitação é a competição, e aqui não é possível competir. Se vai regularizar exatamente com a venda para aquele que ocupa. Não é? De modo que eu... Como acompanhei o ministro Mar Galvão, a lei do Amapá, que se declarou inconstitucional, não tinha nenhum critério a não ser servidor do Estado para autorizar a alienação. E ainda tinha, além dos servidores de Estado, outras fidalgos e nós, desembargadores do Paço. A lei de Tocantins, Palmas, exato. É outro. Mas nesse caso aqui... Permitem a distribuição indiscriminada das terras públicas estaduais, sem qualquer limite, por unidade ou por extensão, em relação a cada postulante. É isso o que o ministro Ilmar Galvão resumiu e que o tribunal entendeu aí sim que era o estabelecimento abusivo de uma dispensa de licitação. Por outro lado, se vocês me permitissem uma parte, eu imagino que qualquer procedimento licitatório formal neste contexto descrito no parágrafo 2º, na verdade, seria provocador de uma brutal insegurança jurídica. Tanto quanto a imaginação pode nos permitir viajar, nós teríamos algo que provocaria desassossego, conflitos, intermináveis batalhas judiciais e a permanência, portanto, desse estado de coisas que subsiste hoje no Distrito Federal. De modo que, por essas razões, eu me permito, então, votar pela improcedência total. Ministro Carlos Brito. Senhora presidente, eu pergunto ao relator, na ADIM não se agitou, por nenhum modo, a questão do impacto ambiental, por exemplo, proteção aos mananciais, estudo de impacto ambiental? Não. Não se tocou na ADIM, né? Não. Bem, a lei, ela condiciona a alienação direta e, portanto, sem licitação. Estamos legislando o uso capião de terras públicas. Não é a venda. É isso que existe uma lei proibindo. É preciso uma lei para chegar a resultado semelhante contra outra lei pré-existente. É assim que se faz a legislação. Eu vou ler as condições da lei, que estão me parecendo razoáveis. A primeira, as áreas públicas ocupadas, localizadas nos limites da APA, deve ser área de preservação ambiental, da bacia do Rio São Bartolomeu. Primeira condição, que sofreram processo de parcelamento reconhecido pela autoridade pública. Primeira condição, parece bastante razoável e responsável. Segunda condição, a possibilidade de venda que se refere o caput só se aplica às áreas passíveis de se transformarem em urbanas. E vem uma terceira, e depois de atendidas as exigências da Lei 766 de 19 de dezembro de 1979. Ou seja, até aqui não é algo assim sem critério, não. Há critérios. A preocupação de Vossa Excelência com o problema ambiental. Isso. Nessa lei. Sim. Nessa lei. Parágrafo 2º. Poderá adquirir a propriedade dos lotes, nos termos do caput deste artigo, aquele que comprovar perante a Companhia Imobiliária de Brasília, a Terracap, ter firmado compromisso de compra e venda de fração ideal do loteamento, prova esta que deverá ser feita mediante a apresentação do contrato firmado com o empreendedor do loteamento, o suposto proprietário,
além da comprovação de que efetivamente pagou, etc, etc. Ou seja, eu acho que a lei se ateve a critérios de razoabilidade para atuar nessa área estratégica da política urbana, porque tudo se dá num contexto de política urbana. Eminente ministro, o que me preocupa nesse parágrafo 2º é que não há distinção qualquer com relação aos adquirentes possíveis desses lotes. Isso beneficia tanto a população de baixa renda como aqueles que são hoje... de baixa renda ou alta renda, Sim, de mas pessoas que como compraram não? lotes. Pois é, compraram lotes, então, evidentemente... invadiram áreas públicas e assim é que as áreas de proteção aos mananciais de São Paulo acabaram sendo totalmente ocupadas. Parece-me que da tribuna foi dito pelo eminente procurador-geral que o universo beneficiado por essa lei corresponde a pessoas que não recebem mais do que 3 salários mínimos. Até porque quem recebe mais do que isso não vai correr o risco de adquirir um imóvel cuja legitimidade dominial fique permanentemente em Se dúvida. Vossa Excelência me permite, eminente ministro, eu vejo diariamente na televisão de Brasília mansões em áreas públicas à beira, enfim, dos mananciais de Brasília. Suscetíveis de urbanização, logo a lei não se aplica. Não se aplica, mas Não, pelo só- parágrafo 2º aqui... Olha o parágrafo não vejo primeiro. como. Parágrafo primeiro. É Veja o parágrafo suscetível de primeiro. urbanização. Só suscetível de urbanização. Talvez o eminente Isso. procurador-geral esclarecesse. Esses condomínios situados na área mais nobre do Distrito Federal são atingidos por essa... Sim, Excelência. Na realidade, Já responde tudo. É. A questão social está Aproximadamente devidamente A questão, esclarecida. a questão da dispensa não tem nada a ver com a questão social. Mas vamos Sim, ver. a questão Claro que social não, foi mas- aventada da tribuna. Não, essa é uma 500 das mil pessoas, questões. A questão essas social, 500 mil pessoas a de questão altíssimo social poder é a aquisitivo. não definição dessa situação imobiliária de Brasília e fazer licitação, a não ser que se demonstre o contrário, nesse contexto, na verdade, é não resolver essa situação. Então, somente isto. Só isto. Direito constitucional. Gerar uma situação de Federal, futura não para o Supremo Tribunal responsabilidade Federal. civil Problema a ser resolvido pelo da poder administração pública O pela problema é preciso ser ostensividade com que tolerou e estimulou Claro. esse tipo de ocupação. E o Supremo vai legitimar. Esse que é o grande problema. São Paulo hoje não tem mais água para beber porque a invasão dos mananciais se deu desta forma e agora corre-se atrás da convalidação dessa ocupação irregular. mas veja o parágrafo tanto primeiro para da- o pessoal de baixa do artigo. renda, como industriais, grandes mansões, etc. Esta é a minha preocupação. Eu até modularia, digamos assim, daria, enfim, uma interpretação conforme como sugeriu a eminente ministra Carmen Lúcia, para tentar, de certa maneira, direcionar essa lei para as classes menos aquiodas economicamente. Essa observação que o ministro Pertence vem fazendo quanto ao que dispõe o parágrafo 1º, eu não sei, talvez atenda a preocupação de Vossa Excelência. Por quê? Porque há uma clara e explícita referência à lei chamada Lehman, a Lei 67, 66 de 79, que dispõe sobre o parcelamento solo urbano. E uma das exigências a serem observadas necessariamente diz respeito, inclusive, à preservação da própria integridade dos mananciais. Eu me lembro, eu atuei muitos anos na Curadoria de Registros Públicos da Comarca de São Paulo, e a questão do parcelamento solo urbano era uma questão recorrente perante as duas varas de registros, e exatamente uma preocupação do legislador foi esta de preservar a integridade do patrimônio ambiental, preservando, inclusive, os mananciais, evitando que o parcelamento se desse em áreas que pudessem comprometer, digamos, áreas que devem ser objeto de Vossa Excelência proteção me permite especial. também Claro. uma opinião. Olha, eu quero dizer que trabalhei muito com isso, seja como secretário municipal, e tive a honra também de presidir a empresa de planejamento da Grande São Paulo. Essa lei Lema 6766, o que ela estabelece são padrões mínimos de ocupação, mas não estabelece padrões mínimos de lote, ou seja, a percentagem de áreas públicas que devem ser doadas, seja com relação a praças, vias de trânsito e outras áreas de proteção,
Mas, na verdade, a Lei Lehman, a Lei 6766, não estabelece o padrão mínimo de lotes. O que eu quero dizer com isto? Que aqui, neste parágrafo primeiro, nós não estamos, de certa maneira, limitando absolutamente nada com relação à preocupação social que essa lei pretensamente tem. Mas estamos, na verdade, o parágrafo primeiro está disciplinando, de uma forma racional e adequada, a utilização do espaço urbano ao impor, ao determinar que se observem as exigências da Lei Lehman, que é a Lei 6766 de 79. Está muito claro isso daí. Portanto, houve muita preocupação do legislador da União Federal ao editar esse diploma legislativo, tendo presentes não apenas as razões que aqui já foram relembradas, não é, de alto interesse social, digamos, camadas da população que tem realmente um perfil de baixa renda. Maioria, né? Sejamos sinceros. Como o Procurador-Geral do Distrito Federal enfatizou isso, mas isso realmente não é a exclusiva preocupação da lei, como mostrou o ministro. O problema é regularizar. Porque o problema não se limita aos loteamentos de baixíssima renda. A questão é regularizar uma situação que realmente se torna crônica no Distrito Federal e que representa, muitas vezes, um foco de conflito social muito intenso. Mas assim... E é excepcional o tratamento que se dispensa a esta situação. E o que é importante relembrar, e aqui já foi dito, é, digamos, o precedente da Corte, não o caso do Tocantins, cuja situação é diversa desta de que se Além cuida. de outras pessoas referidas, qualquer servidor público compraria. Como o governo estabelecesse. Sem limite. Mas os servidores ocupavam regularmente os imóveis. Não, ministro, não era essa a lei de Tocantins, não confunda com as leis de Brasília, não. Por que não limitamos o Constituinte do artigo 183 deu parâmetro, aquele que possuía como sua área urbana de até 250 metros quadrados. O Constituinte apontou... Não vai resolver o problema das mansões do Pois é, esse que é o problema. Exatamente. 150 metros. Sim, mas é um parâmetro, porque aqui no fundo está se convalidando, está se criando o uso capião, de fato. Agora vamos raciocinar prospectivamente. A se consolidar essa tendência que já vislumbramos, o Supremo não estará sinalizando, dando sinal verde para futuras irregularidades? Eu acho que não. Se formos pensar assim, ministro, fica muito difícil. Nós estamos trabalhando sobre uma situação que se Vamos consolidou. é a lei da selva. Concreta, a revelia, é verdade, da lei, mas o fato é que das 6 condições da lei que eu tentei listar, a que mais me impressionou, daí porque eu comecei meu voto falando da questão ambiental, a que mais me impressionou foi a referência à Lei 6.766, de 19 de dezembro de 79, porque o texto é categórico. A possibilidade de venda que se refere o caput só se aplica às áreas passíveis de se transformarem em urbanas e depois de atendidas as exigências da Lei 6.766. Ou seja, legaliza-se o condomínio, ou legalizam-se os condomínios, mas com preservação dos mananciais. Então, por isso, eu peço vênia ao relator, vou acompanhar a dissidência. Vossa Excelência vota pela improcedência. Pela improcedência. Ministro César Peluso. Senhor presidente, eu também vou pedir vênia aos votos divergentes. Vou reafirmar, com o devido respeito, aquilo que já sustentei. Em primeiro lugar, examinando particularmente a lei, para acentuar que no parágrafo 1º ela teve preocupações com as exigências de ordem urbanística. Em segundo lugar, no parágrafo 2º, combinado com o parágrafo 3º, ela teve uma preocupação mais estritamente social, agora voltado para o problema grave da incerteza a respeito da legitimidade dominial e, por via de consequência, a incerteza jurídica que
por definição, perturba a vida dos cidadãos. Este parágrafo 2º restringiu o universo sobre o qual a lei seria aplicável para dar uma regularização a ocupantes, provavelmente porque isto é uma presunção do id quod plerunque accidit, de que normalmente essas pessoas são normalmente, mas eu estou só raciocinando em termos de presunção, sem tornar isto aqui uma condição indispensável, a presunção de que normalmente quem celebra esses contratos em loteamentos irregulares, ignorando a impossibilidade jurídica de, pelos meios regulares, se tornar proprietário desta área, são pessoas de baixa remuneração, de condição econômica menor. Por quê? Porque, segundo o que acontece ordinariamente, quem tem maior capacidade aquisitiva não vai correr risco de investir ou perder o seu capital na suposta aquisição de um terreno que, evidentemente, ele não poderá adquirir regularmente. Então, tudo isto conspira a favor dos escopos sociais do legislador, de que ele teve em mira resolver uma situação concreta de caráter social de pessoas que, pela presunção, são de baixa condição econômica. E esta norma, portanto, com tais características, tem razões a fortiori sobre todos os casos a que se refere a ADI 1300, em que as condições eram até muito mais favoráveis aos ocupantes. Quase todos servidores públicos que estavam ocupando os imóveis e aos quais se permitiu adquirir o imóvel sem licitação. Ora, diante disso, senhor presidente, eu acho que seria preciso distinguir, como distingo, as competências legislativas do 22/27 e do 37/21, no sentido de dizer, primeiro, que eu preexcluo a aplicação do Estatuto da Cidade, que é posterior ao caso, é posterior a esta lei, e que a despeito da superveniência do Estatuto, não pré-exclui que o legislador possa abrir exceções ao próprio Estatuto. Evidentemente, se ela remete à legislação, à especificação dos casos que podem ser subtraídos ao regime da lei de licitação, regime geral da licitação, significa não apenas dizer que se aplica em alguns casos o Estatuto, mas que pode ser aplicada uma lei especial em outros casos, porque não há ressalva nenhum nesta competência do legislador. Esta competência é completamente distinta da competência do 22, inciso 27. E, portanto, esta competência, a mim me parece, convalida plenamente a lei, torna compatível com o sistema constitucional. E, por fim, senhor presidente, o que não me comove, mas se me deixa mais confortável na minha conclusão, é que a alternativa seria, seja por uma modulação da interpretação, seja pela procedência parcial, noutros termos, nós teríamos como resultado prático hoje anular todos os casos de regularização e reinstalar, mediante uma licitação, um caos social onde o recurso a manobras pouco nobres, evidentemente, não teriam nenhum anteparo. De modo que, pedindo vênia ao eminente relator e aos votos que o acompanharam, ou que de algum modo divergiram, eu estou julgando totalmente improcedente a ação. Ministro Gilmar Mendes. Senhora presidente, também eu, como já tive a oportunidade de manifestar o debate, pedindo vênia ao eminente relator e os que o acompanharam, entendo que a ação deve ser julgada improcedente. Saúdo até a iniciativa da Procuradoria-Geral da República, porque ela possibilita que se crie segurança jurídica nessa matéria. É fundamental que o tema seja
definitivamente resolvido, para que não haja essa guerrilha com liminares e inúmeras impugnações que ocorrem nesse tipo de procedimento. Portanto, é fundamental que haja essa definição por parte desta Corte. Como eu já tive a oportunidade de ressaltar, e outros colegas já tiveram também a oportunidade de destacar, nos votos que antecederam, a questão do plano urbanístico e ambiental foi devidamente contemplada já no parágrafo 1º do artigo 3º da referida lei, de modo que só poderão se submeter a esse processo de regularização as áreas que não extravasem os limites prescritos na legislação especial constante da Lei 6.766 de 1979. Por outro lado, se nós lermos o parágrafo 2º do artigo 3º, veremos, como já fez o ministro Brito, que aqui há condições muito bem definidas que não se comparam àquela situação identificada pelo tribunal no caso de Tocantins, onde, de fato, havia uma cláusula aberta capaz de perpetrar abuso contra o patrimônio público. Neste caso, não. Trata-se, na verdade, de um procedimento de regularização que o legislador federal poderá ter que fazer em determinadas situações. E, como foi também observado em vários pronunciamentos, diante das singularidades identificadas, sequer há que falar em dispensa de licitação. Na verdade, há que se cogitar mesmo de um quadro de inexigibilidade. E eu nem consigo imaginar, se o tribunal pudesse eventualmente trilhar o caminho da procedência, qual seria, digamos, quais seriam as condições de realização desse processo licitatório, em que pessoas estranhas, eventualmente, a aquele loteamento, adquiririam lotes em áreas já construídas, com as consequências que nós podemos divisar em termos de intranquilidade social, de perturbação da paz. Mas, se vocês me permitem, olha, em termos práticos, o que aconteceria, uma quase impossibilidade de licitação, porque o adquirente deveria pagar ao Estado, ao Distrito Federal e aos ocupantes. As benfeitorias postas. Isto é, tornaria extremamente elevado o valor da licitação. E não cumpriria a finalidade que de pacificar e de regularizar a situação já consolidada. De modo que, com essas brevíssimas considerações, tendo em vista o próprio texto constitucional que permite a exceção definida, né, e nós já invocamos aqui o precedente da ADIM 1300 do Amapá, eu acompanho a divergência instaurada a partir do voto do ministro Eros Grau. Ministro Celso de Mello. Inicialmente, senhora presidente, também louvo a iniciativa do eminente Procurador-Geral da República e a justa preocupação demonstrada por Sua Excelência ao submeter à Corte o exame da constitucionalidade do diploma legislativo em questão. Também compreendo as razões invocadas nos outros votos dos eminentes ministros relator e Lewandowski, quando suscitam questões que ordinariamente devem estar presentes no espírito desse tribunal e de seus julgadores, quando da apreciação de questões tão delicadas como esta que a Corte, ora, examina. No entanto, senhora presidente, peço vênia, respeitosamente, para acompanhar a divergência iniciada pelo eminente ministro Eros Grau. Também entendo que o diploma legislativo em causa, na realidade, busca implementar, e esse é o objetivo maior, considerada a
própria gravidade da situação subjacente à edição da lei em questão, busca implementar, em tema de política urbana, o pleno desenvolvimento das funções sociais que são inerentes às cidades, em geral, e da propriedade urbana, em particular, tornando efetiva, dentre outros direitos e prerrogativas, a própria garantia do direito à moradia dessas populações, hoje em situação de absoluta indefinição jurídica e social, além de viabilizar, com os instrumentos que lhes são próprios e adequados, a ordenação de um lado e o controle do uso do solo urbano de outro, tal como resulta claro da preocupação também revelada pelo legislador de tornar imponíveis as exigências da Lei Lehman, da Lei 6766 de 1979. Esses aspectos, senhora presidente, levam-me a não vislumbrar a ocorrência na espécie de abuso do poder de legislar por parte da União. Ao contrário, entendo que o conteúdo do diploma legislativo em referência reveste-se de plena razoabilidade, justificando-se em face da necessidade social de se resolver o problema que hoje afeta as populações que ocupam as áreas em questão. De outro lado, há um aspecto que foi ressaltado pelo eminente ministro Eros Grau, de que, na verdade, a situação veiculada nesta lei traduz uma típica hipótese de inexigibilidade de licitação, quando, na verdade, não se pode impor a observância do procedimento licitatório pela impossibilidade de competição entre os eventuais licitantes. Há ainda um precedente que me parece importante, extremamente específico e muito pertinente ao caso Maria Exame, que é aquele que resultou do julgamento pelo plenário desta Corte, da ADIM 1300 do Amapá, não se aplicando ao caso, considerada a própria diversidade de conteúdo material das leis em exame, o precedente que resultou do julgamento da ADIM número tal, de que foi relator o eminente ministro Ilmar Galvão, e que se referia a uma lei do Estado do Tocantins. Lá, o conteúdo daquele diploma era evidentemente arbitrário e não permitia uma aplicação razoável daquela lei à situação por ela eventualmente visada. Assim, senhora presidente, com essas breves considerações e pedindo vênia, eu também julgo improcedente a apresentação direta. Ministro Sepúlveda pertence. Senhora presidente, pelas manifestações anteriores, já deixei expresso que, com as vênias devidas ao eminente ministro relator e aos eminentes ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, eu também julgo integralmente improcedente a ação direta. É manifesto para mim que a ressalva inicial do inciso 21 do artigo 37 não confere um cheque em branco ao legislador para dispensas a granel de licitação, mas, efetivada a lei, o que cabe, ou melhor, editada a lei, o que cabe é submetê-la a um juízo de razoabilidade ou eliminar a hipótese de um verdadeiro abuso do poder legislativo. As considerações feitas pelos eminentes colegas e as que adiantei em à parte me convencem disso, que se trata de uma lei excepcional para uma situação excepcional vivida no Distrito Federal, em função mesmo do histórico da implantação da capital da República e
de certos comportamentos que prefiro não comentar, de administrações que sofreu. Eu julgo improcedente a ação. Também eu peço veementemente ao relator e aos colegas que o acompanharam para seguir na linha da divergência, julgando improcedente a ação. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, vencidos o ministro relator. Não, vamos retomar. O tribunal, à unanimidade, conheceu da ação e, por maioria, a julgou improcedente, vencidos o ministro relator e o ministro Ricardo Lewandowski, que davam pela sua procedência, e vencida em parte a ministra Carmen Lúcia, que também a julgava procedente apenas em parte para excluir a expressão dispensados os procedimentos exigidos pela Lei 8666, de 21 de junho de 1993, constante do caput do artigo 3º da lei impugnada. Lavrará o acórdão o ministro Eros Grau. Senhores ministros, senhora ministra, está encerrada a sessão. Aí, sem